Bom dia, Nonon, tudo bem? Ontem a gente falou uma aula sobre o socialismo, sobre que eu acreditava a melhor forma de desenvolvimento, a gente trabalhou sobre isso. E hoje eu só vou fazer uma pincelada, porque eu estou pedindo uma redação lá sobre diferença entre o socialismo e o capitalismo. Na verdade, tem uma diferença também que é importante. Até a gente vai trabalhar em cima disso. A diferença entre o comunismo e o capitalismo. O socialismo, e ele tem uma diferenciação própria entre o comunismo, tá? Eu queria deixar isso claro. Por exemplo, no socialismo, os recursos da economia são geridos e controlados pelas próprias pessoas, através do conselho, enquanto no comunismo, a gestão e controle estão na mão de um único partido autoritário. Tá? Então, o socialismo é uma ideia, o comunismo é uma ditadura que baseia-se nas ideias socialistas. Não que elas cumpram essas ideias, elas baseiam-se. O socialista distribui riqueza com base no esforço produtivo de cada indivíduo, dentro daquilo que se produz. Enquanto o comunismo faz em função da necessidade de cada um. O governo acha que é necessidade de cada um. No socialismo, não. No socialismo, cada um seu esforço, ele vai ganhando em cima desse esforço. Os socialistas podem possuir propriedades pessoais, aquilo que eu falei. Então você pode ter a propriedade. Enquanto o comunismo, não. Tudo pertence, todos os bens são coletivos, ou seja, tudo pertence ao governo, o governo controla isso aí. O socialismo permite que o capitalismo exista no meio de si, enquanto o comunismo procura abolir o capitalismo. Tá? Então o socialismo entende que o capitalismo tem como você controlar dentro. Só Titonelli, não tem governo assim, tem. Noruega, Suécia e Canadá. Depois vocês pesquisam. São mais próximos a governos socialistas. Agora, ditaduras comunistas tem China, Cuba e também hoje talvez a mais fechada seja da Coreia do Norte. Mas, em cima dessa ideia que nós temos, a grande ceneuma que a gente pode debater, qual a diferença do comunismo e do capitalismo, né? Bom, para você ter uma ideia, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica baseada na abolição da propriedade privada e das classes sociais. Já o capitalismo refere ao sistema socioeconômico fundamentado no direito à propriedade privada dos meios de produção e do livre comércio de bens e serviços. Os românticos do capitalismo falam que com isso as coisas podem ficar mais baratas porque o comércio por si se regula. E às vezes, na prática, às vezes, a gente não vê isso acontecendo. Em geral, o termo capitalismo é utilizado de forma genérica para se referir às estruturas fundamentais no liberalismo. O liberalismo compreende o direito à propriedade como um direito fundamental, sendo essa o grande diferencial desse modelo para o comunismo. No comunismo, todo o controle é do Estado, tá? Todo o controle do Estado. No capitalismo, as propriedades elas podem ser aqueles que têm a condição de comprar, têm a condição de ter esse bem de consumo. Aí que está a questão, aí que está o cerne dessa questão. Se tem ou não tem é, essa, a, essa condição, essa ideia. Bom, comunismo, que significado? Ideologia política e socioeconômica que prega a abolição positiva da propriedade privada e das classes sociais através da coletivação dos meios de produção. Capitalismo, sistema cujo modo de produção está fundamentado no livre mercado, na troca de bens e serviços destinado à geração de valor financeiro, o lucro. Então tá, veja a questão. A questão é a seguinte: a gente fala que é questão do socialismo e o capitalismo. Não. O socialismo pode conviver com o capitalismo? Sim. Pode, tem como. O comunismo não. O comunismo é comunismo e ele segue uma sua planificação, ele segue a sua ideia e o capitalismo não. O capitalismo é geração de bens, geração de recursos, propriedade privada. Quem tem mais cada vez vai ter mais. Geralmente vai explorar cada vez as pessoas que têm maior dificuldade nessa questão aí, tá certo? Então, em cima disso, vocês vão trabalhar a diferenciação dessas duas para mim. Tem muita coisa para vocês pesquisando. De repente eu ponho um link lá, ponho esse vídeo meu, ponho atividade, ponho mais um vídeo lá para que vocês, ou um link do que eu achei interessante para que vocês possam estar debatendo isso. Só mais
certo, o que é o comunismo? O comunismo é uma ideologia política, social e econômica fundamentada em uma sociedade igualitária, sem nenhum tipo de divisão social ou classe. No papel é isso, mas na realidade a gente sabe que tem as pessoas ligadas ao partido que está dominando, algumas empresas estatais dentro desse governo e a população está um pouco lá embaixo. Então é utópico essa ideia. O que é utópico? É meio imaginário desse contexto, tá? Pode se referir também ao conceito do comunismo primitivo, desenvolvido pela arqueologia, é um período pré-histórico, onde os seres humanos eram organizados de forma igualitária dentro das primeiras sociedades. Aí é uma outra coisa. Esse comunismo é de comum, tá? Então, na verdade, existe uma corrente criada desse comunismo primitivo, meio que todo era o elefante, o mamute que eles caçavam era de toda a tribo. A caça que eles caçavam era de toda a tribo. Aquilo que eles plantavam era de toda a tribo. Aí é uma outra coisa. É um sistema que eles vão querer viver. Só que, em cima disso, lá das ideias primitivas, foi aos primórdios da criação do comunismo. Comunismo quer dizer comum, mas o grande problema do comum é a forma que o governo ditatorial ele quer impor. Tem saúde, tem educação, sim, mas quando se tira a liberdade, quando se tira o conceito, aí as coisas elas vão para o outro lado. Então, o grande problema disso é você não ter o sistema, a democracia como base. Tá? Eu acho que a gente precisa buscar um meio termo entre as duas. E o que é o capitalismo? Mais uma vez, capitalismo é um sistema social e econômico fundamentado no livre mercado, ou seja, o mercado, quem tem mais vende mais, quem tem menos vende menos, você põe o preço em cima daquilo que você quer. Claro, o sonho de quem é um capitalista é que o mercado não seja regulado pelo governo, mas às vezes tem situações no controle da energia, no controle dos preços, para não ter preços abusivos, para não ter organização de preços, para que o mercado seja livre, tá? Bem, às vezes a gente vê que às vezes não acontece. Eles têm direito à propriedade privada e com fins lucrativos, ou seja, cada vez ganhar mais. Nesse sistema, o meio de produção principal é o próprio capital, ou seja, o dinheiro, em forma de dinheiro ou crédito. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Eu sei que, por exemplo, muitos agricultores, eles vendem a safra dele, pegam o dinheiro do banco, como que eles vão pagar isso? Eles vão pagar com a produção. Então o banco dá um crédito para eles, sabendo que eles vão ter algo para vender. Às vezes dá um problema com a produção sai menos, chove mais, chove menos, dá um problema, dá uma praga na lavoura, eles não têm como pagar e já é um problema. O banco tem algumas garantias para poder estar recebendo esse dinheiro, tá? E isso vai ser muito em cima da lei da procura e da oferta. Se você tem um monte de gente procurando um produto a mais, por exemplo, tem muita gente procurando camiseta cinza, o mercado vai produzir camiseta cinza, vai vender um pouco mais caro porque tem muita gente procurando. Quando diminui a procura e tem muito estoque, o que vai acontecer com a camiseta cinza? Vai abaixar o preço. Tá? É só pra gente entender um pouco o cerne dessa questão, tá bom? Bom dia, um abraço, faça a redação, põe no caderno, manda pra mim e vida que segue.